Conselhos para casais. Foi isso no culto de ontem da Congregação Cristã do Brasil, do dia 22 de junho de 2025, irmãos. Quase 20 minutos, 16 minutos, 17 minutos. Mais alguns minutinhos falando de algumas outras coisas e coleta nível Brasil para o Rio Grande do Sul novamente. Nós vamos ter muita coisa que conversar aqui. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queridos irmãos, vamos analisar agora o vídeo, aliás, o culto de ontem da Congregação Cristã do Brasil, que tem dois assuntos ali importantes para nós analisarmos e comentar, né? Sobre a palavra, não vai dar nem tempo, mas eu já vou dar uma rápida pincelada aqui para vocês, que é a mesma palavra de sempre, né? Que não devemos julgar. Ele ensinou lá na passagem de Jesus, de Mateus capítulo 7, que não se deve julgar, ou seja, completamente fora do contexto da Escritura. Jesus Cristo está ensinando a julgar. Inclusive, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, ele fala, julgai segundo a reta justiça. Jesus está ensinando, não que a gente vai fazer juízo temerário das pessoas, mas ele está ensinando a julgar. E o restante de sempre, aquela pregação coach ensinando os recebendo a ser abençoado na terra, né? É para isso que eles servem a Deus para que Deus os abençoe, né? Ou seja, é o Deus da retribuição dos seus esforços. A mesma coisa dos deuses pagãos de toda a história da humanidade. Eles tinham que agradar o Deus para que o Deus que ele agradasse abençoasse ele dando bênçãos. E a pregação da CCB segue a mesma linha. Por quê? Porque são carnais. Os carnais não conseguem pensar de forma espiritual. Eles não servem a Deus por amor. Eles servem a Deus, segundo o que eles dizem servir a Deus, em troca de bênção. Dito isso, vamos agora para os conselhos que ele trouxe aqui. Vamos ver. Enchentes. Novamente, enchentes no Rio Grande do Sul e petição de dinheiro para suprir aquela necessidade. Vamos ouvir e depois eu tenho algumas perguntas para fazer para o Braz que eu já fiz anteriormente, não responderam, com certeza não vão responder essa também. Vamos ouvir. Na próxima terça-feira, às 14h30, haverá batismo nesta casa de oração. No dia 28, que será no sábado, às 18h30, na cidade de Tiradentes Central. E no domingo, dia 29, às 18h30, na cidade de São Mateus. Temos culto de jovens. Gente, só uma observação. Você percebe o eco que está fazendo ali na igreja? Você sabe que eco é sinal de casa vazia. Só uma observação. Você vê a tosse da pessoa, ela tossiu e ficou respingando a tosse 3, 4, E na voz do Salvador também você vê o eco. Presta atenção. No dia 28 deste mês de junho, sábado, como já comunicamos em alguns cultos, foi oficializado o culto na língua hispânica e culto em espanhol no Canindé, que é próximo daqui, aos domingos, às 18h30. Isso porque tem um número relativamente grande de irmãos que vieram da Bolívia, alguns também da Venezuela e outros países que falam a língua hispânica e tem oportunidade de se congregarem ali. O Senhor também está chamando vários deles. Também anunciamos a Irmandade a coleta especial para a obra da piedade. Só uma observação, no Senhor está chamando, ou o Senhor chamou, a ideia da CCB
quando as pessoas sentem no coração de batizar. Presta atenção, irmão. Na congregação, as pessoas não se batizam porque são convertidas. Convertidas, aqui, ó. Acontece aqui. Né? Ela entende o evangelho e ela toma a atitude de se batizar. Não. Lá eles vão assistir o culto para ver se sente. E aí, já sabe, né? Prato cheio para os pregadores que vão usar duas estratégias. Sempre as duas. Um é a emoção, o outro é o terrorismo psicológico, dizendo que se você não vier hoje, pode ser que Deus não te queira mais. Né? E aí, força ali, né, aquela pressão psicológica para que eles se batizem. Agora sim, vamos ver a coleta. De nível Brasil, ela se estende a todo o Brasil nas necessidades, principalmente atendendo calamidades, como agora a Irmandade deve ter conhecimento, que novamente no Rio Grande do Sul tem havido muita chuva e muita inundação. Várias famílias, inclusive de nossos irmãos, perderam tudo outra vez. Olha, irmão, tá pedindo dinheiro de novo para enchentes do Rio Grande do Sul. E aí eles vêm falar, a inundação foi muito grande lá, aconteceu de novo, e os nossos irmãos perderam tudo de novo. Isso, sabe, levanta uma preocupação, porque da última coleta que vocês fizeram a nível Brasil para mandar o dinheiro para o Rio Grande do Sul, Salvador Bueno, até agora o povo está esperando vocês dizer quanto foi arrecadado. Por que será que a congregação cristã no Brasil esconde o valor total arrecadado? De diversas coletas, mas principalmente essa do Rio Grande do Sul. Por que será? E agora está pedindo mais coleta. Como é que a gente pode acreditar? Será que não... A gente pode pensar o seguinte, que sobrou muito dinheiro. Então dava para atender aquela época e dá para atender agora. A não ser que vocês não mandaram o dinheiro todo para o povo. Eu chuto, estimativa minha, né, um achismo meu, que geralmente as coletas a nível Brasil se levanta ali para mais de 10 milhões. 10 milhões, 20 milhões a nível Brasil. E, geralmente dá um bom dinheiro, bastante. Segundo informações que recebi lá do Rio Grande do Sul, da própria administração da congregação, o que chegou lá, depois de muito esforço e de muito tempo, não sei, cerca de 3, 4 meses depois, chegou lá apenas R$1.800.000. Segundo perspectiva de que já fazia uma arrecadação boa, gorda, e levando em consideração que o pedido estava sendo feito em plena ato de calamidade, a gente acredita que esse valor deve ter uns 20 milhões, talvez 30, não sei. Se for verdade que chegou num patamar desse tamanho e vocês só mandaram R$1.800.000, aí eu acho que deveria haver uma auditoria na CCB para investigar isso daí. Né? Isso é lamentável. E agora vem de novo pedir dinheiro da coleta para o Rio Grande do Sul. De novo, falando que os irmãos, coitadinhos, perderam tudo. Né? A gente não pode esquecer que o Marsola, quando pedia dinheiro para o Rio Grande do Sul, ele disse que já tinham suprido. E o dinheiro ainda não tinha chego lá. Já tinham suprido. Portanto, você, meu querido irmão da congregação cristã no Brasil, é algo de se preocupar. Vocês poderiam fazer um pedido, que todo mundo tem esse direito, de ir lá e perguntar qual foi o total arrecadado para o Rio Grande do Sul naquele momento da enchente. Qual foi o total arrecadado? Né? Porque pelo total arrecadado a gente vai saber se a congregação mandou todo o dinheiro ou se desviou o dinheiro da sua finalidade. Porque a gente sabe que esses homens têm uma coisa para construir. Né? O negócio deles é construção. Dito isso, vamos voltar a ouvir aqui o ancião presidente da CCB.
por causa da enchente que existe. E o dever nosso é socorrer os nossos irmãos e as outras pessoas também. E isto se faz através das coletas que Deus prepara a nível Brasil. Então, orem a Deus, e aquilo que Deus preparar, que se alcance a partir do dia 23 até o dia 30 deste mês, será destinado a esta coleta especial para a obra da piedade. E tem as coletas normais também, a única que atende às necessidades locais. Isso aí é a petição de dinheiro. Agora ele vai falar, ele vai dar conselhos para casamento, para casais, cerca de quase 15 minutos. Só para você ter uma ideia, ele vai falar aqui, casam sem nenhuma estrutura. Olha só, o tiro no pé que eles estão dando neles mesmos, né? Porque na CCB não tem nenhuma orientação para esses jovens. Tem uma reunião de mocidade lá que parece uma reunião de jovens e menores. Tem nada demais, não fala nada demais, não instrui absolutamente nada. E ele diz, o Salvador Bueno diz, que muitos jovens casam sem estrutura alguma. Segundo uma conversa que eu tive com um ancião, certa vez ele disse que de cada 10 problemas que chegam para eles lá, 9 são casais. 9 são problemas no casamento. E aí ele vai dizer nesses conselhos também que uma força contrária dissolveu o amor, né? Ou seja, espiritualizando os problemas que eles não sabem tratar, que eles não sabem orientar. E aí eles colocam a culpa no tal adversário, dizendo que foi o inimigo que dissolveu as coisas aqui. É assim que eles tratam. Quando eles não conseguem resolver, quando eles não têm a resposta, porque eles não buscam ela, eles simplesmente espiritualizam tudo, colocando a culpa no adversário. E depois ele falou sobre perder a graça, porque aí perde a graça, vai perder a graça. Vamos ouvir aqui os conselhos do ancião presidente da congregação. Ontem houve batismo nesta casa de oração, 73 irmãos, 81 irmãs, 154 o Senhor chamou. O Senhor chamou, esqueci até dessa parte aí, né, do batismo. O Senhor chamou, ele fala. Você sabe que o Senhor chamou pessoas que se batizaram por emoção. Eles sentem que Deus chamou, eles não são convertidos. Se tocar o hino que ele pediu, sinal, porque CCB não gosta de um sinal que é brincadeira, né? Se pedir um sinal, se cantar, o sinal deles é sempre aqueles sinais esdrúxulos. E se tocar o hino que antigamente era o 433, o Cidadão do Céu, é porque Deus está me chamando. Ou seja, são coisas, são sinais que acontecem em todo o culto, né? E eles pedem desses sinais, né? Vamos ouvir aqui, presta atenção. Até hoje, de janeiro até hoje, só aqui nesta casa de oração, 2.058 irmãos e irmãs o Senhor chamou. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, eu pensando diante das circunstâncias que nós vivemos e pelo conhecimento que nós temos, que acontece muito entre a nossa querida Irmandade, um grande sofrimento por conta de relacionamento matrimonial. Muitas divisões, famílias que vivem mal, marido e mulher, que não conseguem ter paz no lar. E crianças que se desajustam porque, vendo a dificuldade dos pais de conviverem, eles também se aborrecem e sofrem. E o sofrimento não é somente no momento, ele vai repercutir na adolescência, quando são crianças. Porque quando são crianças, eles não sabem se fica com a mãe, se fica com o pai. É lamentável isso, irmão. Está lamentando aqui, justamente nenhuma igreja aonde busca-se palavra para casar, aonde as pessoas acreditam que o adivinho do culto é que vai determinar quem é a pessoa que você casa.
E aí as pessoas casam sem sentimento algum, sem atração. Às vezes nem atração física tem, porque eles acreditam no Natal, como é que fala? Santidade até mesmo na hora do casamento, até na hora da relação. E aí o que eles fazem? Espiritualizam tudo, colocam a culpa no próprio povo, dizendo que tem que ter amor. Inclusive, até falar para vocês aqui, os CCBanos fanáticos, né, que me atacam o tempo todo, né, eles ficam caçando vídeos no meu canal para fazer ataque. E eu fiz vídeos aqui, lives, não foi nem vídeo, foi live, interagindo com as pessoas em tempo real, para falar justamente sobre isso, né, a relação sexual, coisa que a CCB não fala, coisa que a CCB não consegue orientar, né? Ou seja, nesse caso aqui, nem deveria estar esse senhor falando nada. Por que não chamam um psicólogo? Por que não chamam pessoas capacitadas para poder orientar, né? E aí eu faço lives, eu fiz uma live aqui falando sobre o ato sexual, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Eu fiz uma live, o sexo na CCB e o pecado sexual. E essa live foi justamente para ensinar, para explicar para o CCBano que o sexo em si não é pecado. Porque tem muita gente lá que acredita que o pecado está no sexo. O pecado não é sexo. O pecado é bom, aliás. O sexo é bom. Foi Deus quem criou o sexo. Até o desejo, até aquele sentimento maravilhoso que aquele ápice do prazer, foi Deus quem fez aquilo. E Deus ainda fez com que a concepção humana aconteça no ápice do seu prazer. É ali que Deus faz com que o ser humano seja fecundado, né? Então, o pecado está em fazer o sexo fora do casamento. É esse que é o pecado que a Bíblia aponta. Então, a minha ideia e o que eu fiz foi isso. Foi ensinar e explicar para eles. E aí eles pensam uma parte que eu falo no vídeo, inclusive, né, sobre um CCBano que entrou para me afrontar e eu fiz um gracejo específico nele, sobre ele. Eu falei, ó, esse é mais um que espiritualiza tudo, até mesmo o ato sexual, que é um absurdo, até essa pessoa. E aí eu falo em línguas ali, brincando com ele, né, debochando daquele CCBano, né, por ter sido estúpido, né, por ter me agredido, como ele comentou, ele fez comentários lá, e eu disse, esse aí é do tipo que deve falar até em língua na hora do ato sexual, porque eles espiritualizam tudo, até mesmo isso, e é por isso que muito casamento ali não vai para frente. E, inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês, os resultados dessa live, né? Tá aqui, ó, 94% colocou gostei, né? Ou seja, gostou do que foi falado, gostou do que foi dito. E se a gente abre aqui, ó, você vai ter exatamente o número, ó, 92,6% como gostei. Ou seja, marcações, né? Tiveram 236 joinhas que gostei e apenas 19 que não gostei. É esse vídeo que os CCBanos tentam me demonizar. Eles pinçam pedaços do vídeo para criar um falso pretexto contra mim. Porque eles não têm coragem de lidar com o assunto e pegam ódio daqueles que falam. Ou seja, eles ficam apavorados quando você fala sobre sexo dentro do contexto CCBano. Eles ficam loucos com isso, ficam doidos. E aí vem aqui e cria um monte de confusão e sai recortando pedaços da minha fala para poder me atacar. É óbvio que dentro de uma live onde você está falando sobre o ato sexual e dentro do contexto CCBano, você vai falar sobre sexo, vai falar sobre um punhado de coisas, mas eles pinçam pedaços fora de contexto para poder causar uma agressão a mim. Se eu tivesse falado bobagem, se eu tivesse feito besteira, né, o próprio povo que estava assistindo, eles mesmos iriam me repudiar. Agora, para quem não viu a live e assiste só os pedaços que eles pinçam, sim, pode até achar esquisito e estranho. Mas esse é o trabalho dos CCBanos. Eles são mentirosos, esses caras. Eles enganam as pessoas. Eles recortam pedaços de fala
para criar um pretexto para manchar a imagem de outras pessoas. Ou seja, eles fazem exatamente tudo aquilo o que nos acusa. Mas, obviamente, isso um dia será cobrado deles, né? Então, é esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo, isso é uma live, não foi feito nada escondido em lugar nenhum. Por que que não deu repercussão na época? Por quê? Porque todo mundo viu, assistiu o vídeo e viu que não tinha nada demais. Eles esperam passar o tempo, que as pessoas esqueceu, pega um pedaço, pinça e aí sai espalhando um monte de bobagem. Por quê? Por causa de uma seita com os conselhos igual a esse que a gente vai ouvir agora aqui, né? Que não tem coragem de lidar com o assunto verdadeiramente como ele é e fica espiritualizando os problemas e jogando nas costas do próprio casal, né? Dizendo para eles, você não teve amor, você não teve amor, que é o que a gente vai ver agora. Mas está aumentando muito. E nota-se também que matrimônios de pouco tempo, casais recém-casados, se estranham, porque casam sem nenhuma estrutura, nem emocional, e nem também para a vida normal. Não tem comprometimento, moços que casam, mas não assumem o casamento. Não tem estrutura, nem emocional, nem para a vida. Quase que ele dá um tiro no pé, porque eles falam, né? Nem emocional, nem espiritual, né? Aí dá um tiro no próprio pé, tá? Mas ele tá falando que são pessoas que casam e não tem estrutura para tocar o casamento lá para frente. Mas vocês estão aí fazendo o quê, rapaz? Vocês não estão aí para aconselhar? Isso aqui tá uma igreja onde ela tem coragem de fazer um tópico para falar aqui nós só fala do evangelho, a gente não dá conselho de nada, a gente não faz... Acabaram de emitir o tópico esse ano dizendo que lá não tem palestra, não tem nada, ou seja, eles passaram a régua de vez dizendo que não estão nem aí em dar assistência para essas pessoas, porque a CCB, como uma igreja grande, uma estrutura enorme como ela tem, dinheiro que ela tem, ela deveria trabalhar esses espaços vazio nas igrejas, que são 3 cultos por semana, 4 dias, a igreja fechada, ela poderia sim dar assistência a esse povo com ensinamentos, palestras, orientações, com advogado, com psicólogos, com médicos, com professores, com gerente de RH, instruindo o povo. Mas a CCB lava a mão e fala, nós não tá nem aí, aqui a gente só prega o evangelho. E eles acham que pregam o evangelho. Fica vendo. Caso pensando que vão ter uma vida livre como solteiro, e moças também. Aí querendo viver livremente, o casamento se dissolve. Isto traz um grande problema, irmãos, principalmente na vida espiritual das pessoas. Mas não é só recém-casados, não. Traz um grande problema, principalmente na vida espiritual, né? Principalmente, ele tá falando, na vida espiritual, porque lá você já era, querido. Meu filhão, separou, acabou-se, o povo vai olhar torto para você e lá você sabe que não configura mais. É lógico, tem lugares que os cooperadores, o ancião daquele lugar passa pano. Ele tá fora do ensinamento da igreja. Ele passa pano, porque a própria instituição já era para você, querido. Nunca mais. Vamos ouvir. Tem irmãos, pessoas jovens, de 20, 30, 40 anos ainda, e mais antigos, mais idosos, que não se dão, se debatem, se estranham. Gente, ele tá acabando de falar que as pessoas se casam e não se dão. Olha que maluquice, que absurdo é esse. Como não se dão? Não namoraram? Ou será que casaram às pressas com medo de pecar? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, meu amigo? Irmão, o namoro é justamente para isso. Essa é a ideia do namoro. E não pode casar rápido, porque senão você não tem tempo hábil no namoro para conhecer a pessoa. Ou seja, você precisa conhecer o temperamento dela. E às vezes precisa levar um certo tempo, até mais, né? Um certo tempo para dar
conta de ter um momento em que vocês possam ter uma briga, para que vocês possam ficar bravos um com o outro, e nesse momento você vai observar o temperamento dessa pessoa. E é o tempo para que o amor seja nutrido, para que eles se gostem, né? A maioria desses casais aí que não vão para frente é isso. Casaram quase sem namoro, foram buscar a tal da palavra. São pessoas que não têm afeto. Eles vão namorar depois de casado, ou seja, eles vão se conhecer depois de casado. E aí vai na sorte. Se você arriscou na pessoa certa, ou seja, que você vai ter afinidade, você vai se dar bem. Se não, você tá lascado, meu querido. Vamos ver aqui. Irmãos, isto aí, a palavra de Deus nos ensina claramente. Tem antídoto, remédio para tudo isto. A palavra de Deus, ela tem jeito para arrumar tudo. Ele está dizendo que a palavra de Deus tem jeito para arrumar tudo. Será? Vamos ver qual é o conselho que ele vai dar. Porque o conselho aqui não tem nada a ver com a palavra. Não tem nada a ver, não tem que você obrigar a pessoa, você tem que amar ela agora, agora você tem que fazer isso, né? Obrigando a pessoa. Não, elas foram mal orientadas e casaram mal. Não tem casamento que resista quando você não tem afeto pela outra pessoa. Quando você não casou com alguém que você realmente ama. Porque quando tem amor, o amor ele cobre tudo, a falta de qualquer coisa. Ele supera qualquer dificuldade que eles possam ter por amor, porque você não quer mais outra pessoa. Você só quer aquela que você tá, aquela que você casou. Vamos ver o conselho que ele vai dar na palavra de Deus. Então vamos ver. Não cura só doença na carne. Não só dá vista para um cego, não somente cura um coxo, um aleijado, que Jesus fez muitos milagres assim. Mas quanto à vida, irmãos, a vida tem pouca duração. Percebe-se pessoas que não dão valor à vida. E não dando valor à vida, usam de coisas que dissolvem o viver pacífico. Viver em guerra, irmãos, é um sofrimento atroz. Não é possível viver sempre em contendas, se maltratando, se ofendendo, se agredindo, até que vem depois uma separação final, que isto contraria a palavra de Deus. Aí, outro problema. Por que essas pessoas se brigam tanto e se batem tanto ao ponto de depois se separar? Porque eles lutam até o fim para não se separar, porque sabe que vai acabar para eles na CCB. E aí, às vezes, ele acaba alongando o sofrimento. As pessoas alongam o sofrimento. Casou antes da hora, casou buscando palavra. Aí, depois de casado, o negócio não vai para frente, começam a brigar, vivem anos ali, brigado ali, né? Às vezes até esperando que o outro vá embora. Por conta de ensinamento humano. Homens que brincam de Deus, fingem que estão recebendo revelação. E uma massa de gente que se deixa governar por esse monte de adivinhação que esses camaradas criam. É brincadeira, rapaz. É muita coragem do CCBano. Vamos ouvir o restante. Muitos pensam, mas a palavra de Deus permite que se divorcia. Não é que permite que divorcia. O Senhor Jesus falou para os judeus que estavam ao redor dele, quando perguntaram, ele falou, no princípio não foi assim, o Senhor fez macho e fêmea. Não era assim. O Senhor autorizou pela dureza dos vossos corações. Quer dizer, o divórcio acontece quando os corações são duros. Coração duro é aquele que não admite, não recebe, não aceita. Nada a ver. Ai, meu Deus, tem que ficar ouvindo isso, gente. Fazer o quê? Né? Coração duro é que não admite. Ele tá querendo insinuar que você tem que baixar sua cabeça para o que eles falam. Lá o coração duro que ele tá falando, que Jesus Cristo está ensinando ali, não tem nada a ver com isso daqui. Moisés, quando introduz a carta de desquite, ele está fazendo isso para que o povo não ficasse em pecado. E então ele permite que a pessoa possa corrigir o fluxo da sua vida. A carta de desquite era para corrigir o fluxo, ou seja, você se separa, mas tá bom, você vai ter mais uma chance. Ambos vão lá, agora case e vivam. Casar para viver.
O que estava acontecendo lá? Por que Jesus fala que vocês têm um coração duro? Porque eles estavam se aproveitando disso, casando e se separando várias vezes. Jesus, ele olha para isso e fala: vocês são duros, vocês são ruins de coração. Vocês aproveitaram uma regra, um mandamento para poder legalizar a prostituição. Então, Jesus jamais ficaria contra em alguém que errou, estão sofrendo, um casal está sofrendo e precisam se separar para corrigir a rota da sua vida. Casar novamente para que possam viver de verdade. Porque ninguém, rapaz, quer ser infeliz. Ninguém, todo mundo deseja encontrar o seu parceiro correto e ideal para viver bem. Todo mundo. O que não pode é usar desse mandamento, se aproveitando dele, para casar, separar, casar, separar, casar, separar. Exemplo disso, a mulher samaritana. Ela já teve 5 maridos. E aquele que ela estava, não era dela. Olha, ela tinha um coração tão pesado, tão ruim, que ela já tinha casado e se separado 5 vezes. E não contente, o 6º não era dela. Se Jesus fala não é seu, porque é de alguém. Então, provavelmente ela estava no próprio ato de adultério. Ela estava adulterando. Então, é disso que se trata. O próprio apóstolo Paulo também fala isso, que Deus nos chamou para a paz. Então, se tem alguém que não é submisso, que não quer se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, e ele quer se separar, trate-o como um descrente. Porque Deus chamou para a paz. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Mas aqui, quer obrigar, quer forçar a pessoa a se submeter a eles. É fácil falar. Difícil é estar lá dentro da casa vivendo. Vamos ouvir. Aceita a vontade de Deus. Cria-se um egoísmo. O egoísmo não é só físico de pessoas para com outras. Também um egoísmo para com Deus. Porque a pessoa só pensa para si e não lembra da palavra, não lembra da vida eterna. Gente, a palavra que ele está falando não é a Bíblia, é o que eles falam. É o conselho deles, é a pregação deles. Não lembram da palavra, não é tá falando para lembrar da Bíblia, tá? Que nem eles sabem o que tem na Bíblia, nem esses homens aí sabem. Que nós não podemos esquecer. Então esse egoísmo faz a pessoa se distanciar e passa a viver mal. Como disse, pouco tempo se vive no mundo. Seria bom que nós vivêssemos este pouco tempo em paz, servindo a Deus, cantando e glorificando a Deus. Deus nos fez para isso, irmãos. Ele nos fez a imagem e semelhança dele, sem maldade. A maldade veio pelo pecado, depois ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, para tirar o pecado. Então ele nos quer ver felizes, contentes. Quando se namoram, quando se noivam, é uma declaração de amor, é uma vida dando a impressão que vão viver no céu. Casou-se. Como o comprometimento ele é muito vulnerável, daqui a pouquinho não se gosta mais. Não, eu quero separar dele porque acabou, não tenho mais amor nele, eu não tenho mais amor nela. Irmãos, isso não é possível. Não é que não tem mais amor, é que forças contrárias entraram e dissolveram o amor. Amor vem de Deus, irmãos. Olha lá. Aí espiritualiza tudo, que a força contrária tirou o amor, que o amor ele veio de Deus. O amor que vem de Deus é o divino, é o Espírito Santo. O amor carnal vem de nós, e já está intrínseco no pacote. Quando Deus fez a gente, já colocou as emoções em nós, já está aqui. É natural do ser humano ter amor de irmão, amor de pai, amor de mãe, amor de filho e amor de casal. Tem nada a ver com amor vem de Deus, agora eu vou orar, né, e Deus vai dar o amor e eu vou lá na rua e caso com a pessoa. É porque essas pessoas nunca casaram por eles, nunca se amaram. Elas foram buscar a tal da palavra. E aí se lascou. Casou acelerado, rápido, porque é assim que aconselho, irmão, tem que casar logo para não abrasar, melhor casar do que se abrasar. E aí vai casar e dá toda essa lasqueira e pronto, acabou. E agora como fica? Joga a culpa no casal.
fala que a culpa é sua, vocês não fizeram as coisas direito. Não tem orientação nenhuma, eles não orientam. Quando orienta tudo errado, fala tudo errado. Agora tá falando aqui que duas coisas. Que o maligno que entrou lá e sei lá, a culpa é do maligno, e o outro porque o amor ele vem de Deus, ou querendo insinuar que a pessoa recebeu o amor e jogou fora. Ah, meu pai do céu, gente do céu, não é fácil não fazer parte da congregação não, hein? Isso não é pra qualquer um não. Tem que ser muito alienado e tem que dar muita sorte para as coisas andar direitinho. Vamos ouvir. O ódio vem do adversário, o amor vem de Deus. Se acaba, mas amor físico, mas é Deus quem deu. Deus fez homem, mas fez mulher também. De modo que a vida não pode ser, irmão, viver sofrendo quando é possível viver em paz. Procurem se amar, se considerar, resistir um ao outro, suportar um ao outro. Todo mundo gosta de ser feliz. É isso aí. Casou sem amor, rapaz. Você casou porque confiou na pregação dos homens. E tem gente que ainda assim, depois de levar uma dessa nas costas, né? Depois de fazer essas cagadas, continua acreditando nesses profetas aí, ó. Eles continuam. Segue, vão só. Eu conheço gente que casou pela profetada, não deu certo, se lascou inteiro. Aí o camarada arrumou uma outra irmã para casar. O que ele fez? Casou pela profetada de novo, não deu certo de novo. Esse irmão trabalhava como um terceirizado na empresa onde eu trabalhei, e ele me contou a história dele. Aí daqui a pouco passou um tempo, ele falou, Jafar, né? Tô noivo. Ele contou a história dele, que ele casou, não deu certo, se separou, deu um problema, chamaram ele lá, fizeram reunião, ficou sem liberdade, tal, e aí voltaram a liberdade dele. Aí ele tava noivo para casar de novo. E o que ele me falou? Ele falou que ia casar porque tinha ido buscar a palavra e Deus tinha confirmado. Eu falei para ele, rapaz, mas de novo você vai fazer essa bobagem, essa besteira. Irmão, mas tem que buscar a palavra. Da onde você tirou isso, rapaz? Você aprendeu isso com quem? Não, mas aí Deus ensina a gente, mano, né? É na obra de Deus. Eu falei assim, você vai quebrar sua cara de novo, rapaz. Você acabou de conhecer a moça, já foi buscar a palavra de novo, vai casar de novo, vai quebrar a cara. Irmão, sem brincadeira, não deu 3 meses, o rapaz estava reclamando. 3 meses de casado, já estava reclamando da esposa porque ela não ficava em casa, ia para casa da mãe, e aquilo já estava criando um problema grande, e ele já estava pensando em procurar os irmãos do ministério para conversar. E eu falei para ele, quando ele acabou de falar, assim, você merece tomar na cabeça mesmo, rapaz. Você é muito cabeça dura. A vontade era de falar outra coisa, usar o nome de um animal, sabe? Aquele animal, né, que tem aquela orelhona. A vontade de falar isso. Eu falei assim, você merece tomar na cabeça. Como pode, rapaz? E é isso que acontece com o povo fanático, gente. Gente, Deus deu para nós cérebro, condição cognitiva para você escolher as suas coisas, para você tomar decisões na sua vida. Você não precisa buscar a tal da palavra. Você precisa conhecer a Escritura Sagrada e entender na Escritura o que é que Deus não gosta, aquilo que você não pode fazer. Então, todas as decisões que você vai tomar na sua vida, você tem que tomar evitando aquilo o que Deus não se agrada. Ponto final. Você está entendendo? Porque enquanto vocês usarem da CCB a mesma coisa que o camarada faz a bibliomancia, ou vai consultar um tarô, eu conheci uma namorada e eu queria saber se eu devo casar com ela, não. Aí o tarô joga a carta lá e fala, olha, a carta que caiu aqui é boa, vai dar certo, casa assim. É isso que o CCB não faz. CCB não faz. Aí ele vai buscar a palavra, confirma. Daqui a pouco ele vai de novo, confirma. Daqui a pouco ele vai, não confirma. Porque assim, é na sorte. É igual o Godines do Chaves, assistiram? Ele fez a prova jogando cara e coroa. Cara, era assim. Aí
passou um tempão e ele ainda estava fazendo a prova. O professor falou, mas o que foi? Não, eu estou conferindo. Ele estava conferindo, ou seja, vai dar tudo diferente de novo. Meu Deus, gente, é brincadeira, dá dó desse povo. Vamos ver. Felicidade não é eterna, são momentos felizes, mas esses momentos têm que ser cultivados. Se estão em duas pessoas, que vivem duas pessoas, ambas querem ser felizes, então cada uma tem o dever de fazer a outra pessoa feliz. Agora, se uma não faz a outra feliz, então não vai ter da outra reciprocidade, não vai receber da outra felicidade. Por quê? Porque ela está sofrendo, ou ela sofre ou ele sofre. Eu falei isso naquele vídeo, né, que eu tô orientando ali na parte sexual da CCB. Os CCB ficaram doidos, porque eu fui na Bíblia. A própria Bíblia fala que o corpo do homem não é para ele, é da mulher, e o corpo da mulher é para mim, é para o homem se satisfazer, né? Então ali está falando que a mulher deve se entregar para o homem e o homem deve se entregar para a mulher, para os seus desejos e os seus prazeres, para que eles sejam felizes. E não pode defraudar. O que é defraudar? É quando você casa com aquela pessoa num desejo de se desfrutar no corpo dela e ela se desfrutar no seu. Aí ela de repente não quer fazer, não gosta, não quer. Ela está defraudando, ou seja, ela está maculando o casamento. Ela está defraudando. Então, aqui nos vídeos, eu não sou que nem esses tapados que tem medo de falar desses assuntos. A gente tem que falar porque é a realidade, né? É a realidade. E aí eles sacam pedaços pequenos do vídeo que eles não podem colocar muito, porque aí o povo descobre que não passa de uma tramóia, né? Então tem que pegar pedaços de fala curta, né? Porque senão acaba descobrindo, né, que não tem nada demais naquilo, é só o Josafá dando uma orientação. Mas eu falando de forma clara e explicando, usando Bíblia, com base na Bíblia, tá errado. Agora, essas maluquices aqui, ó, isso aqui tá certo. É isso aqui que gera os problemas nos recebendo. É isso aqui. Brincadeira, né? Espiritualizando tudo. Espiritualizando. Conselho bom de verdade não tem nenhum aí. Vamos ouvir. E por que sofrer? Por desentendimento, por impaciência, por distúrbios espirituais, porque as forças das trevas aproveitam-se de nós quando nós estamos enfraquecidos. Quando estamos fortalecidos na fé e na graça, as tentações também existem, mas elas não nos derrubam. Fortalecidos na fé e na graça é congregar todo dia. É isso que é o fortalecido, né? Tem que ir lá ficar ouvindo essa ladainha que eles falam aí. Tem o momento do descontentamento do marido com respeito à mulher, mas ele teme a Deus, ele tem o dom da caridade, ele é humilde, ele tem a paciência, ele suporta. O que que tem a ver o dom da caridade com isso, cara? Meu Deus, gente, olha aí. Primeiro que eles pegam a passagem bíblica da caridade, que não tem nada, eles falam suporta tudo, que nada suspeita mal. Aquilo é uma hipérbole. Não dá para usar uma hipérbole para dizer que aquilo o povo tem que ser exatamente daquele jeito. Hipérbole, aquilo é um exemplo exagerado, porque tem um motivo do apóstolo Paulo escrever aquilo ali. Ele está tentando passar uma mensagem. Eu não vou ficar explicando aqui, porque senão alonga demais isso aqui, né? Aquilo é um hipérbole. Aí eles estão querendo dizer o quê? É sempre esse conselho que eles dão lá. Irmão, acabou o amor? Agora tem que ter a caridade. Tem que ter o amor da caridade. Em outras palavras, engole aí. Você não pode separar não, senão você vai perder a liberdade. É o tal da caridade, Rapaz, se um casamento tiver que sobreviver por conta de caridade, ou seja, você ter que sufocar e você ter que viver uma vida falsa, porque essa tal da caridade que o CCBN aprende lá, na hora que eles vão dar esse tipo de conselho, eles querem que essas pessoas se submetam um ao outro no nome da tal caridade. Mas tudo isso, gente, para preservar o nome da Santinha CCB. Isso não vai para frente, rapaz. Se o seu casamento tá dependendo do tal dom da caridade para se manter em pé, é porque já faliu faz muito tempo. Gente, o casamento tem que ser um lugar de refúgio, de prazer.
de amor. Se você não consegue ter isso na sua casa, você não tem um casamento. Você tem uma prisão. Vamos ouvir. Passa aquele momento concerto e vão servindo a Deus alegres. E vice-versa também. Se ela vê que houve um momento que se descontentou com o marido por alguma ação, alguma palavra ou alguma atitude, não perca a paz por isso. Use as ferramentas que tem: mansidão, paciência, humildade, caridade e temor a Deus. Fazendo isso, aquela ira do momento para revidar, para devolver o troco, desaparece. Nada a ver, gente. O que faz você suplantar isso, o que faz você superar a hora da briga, a hora que a mulher tá brava, a hora que é o amor por ela. Acabou. Não tem nada de longanimidade, de caridade, de bebê. Isso é tudo falação furada. Se você tiver que ter um relacionamento de cristão com a sua família, eu sou o cara, o servo de Deus, ou o cara, a serva de Deus. Aí os CCBN ficam doidos comigo. Aí já pegam, eles já vão pensar aqui, ó. Cara, serva de Deus, dá pra dar uma bitoca de você hoje? Dá. Então deixa eu dar uma bitoca na cara. Se você precisa levar uma vida parecendo dois cristãos, casamento de vocês estão falidos. O que faz suportar tudo isso é o amor. Quando você ama a pessoa, você tem paciência porque você ama. O amor é maior. O amor é o sentimento que contrapõe todos os outros. Quando ele é mais pesado, você suporta. Você tem paciência com ela, você espera. É só procurar no YouTube, aí, aliás, no Facebook, você vê aqueles vídeos curtinhos de casal, quando você vê quando o marido suporta a esposa suporta o marido, porque se amam. Tem afinidade, eles têm prazer um no outro. Isso é tudo conversa furada. O nome disso é amor. Se não tem amor, não vai pra frente, ponto final. E as pessoas ficam tentando espiritualizar isso. Aí que o negócio vai pro brejo de vez. Piora, porque aí acaba separando e isso vai causar depois nessas pessoas depressão, porque vão achar que não são crentes, porque não conseguiu, não tive amor, eu não tive a longanimidade, eu não tive a piedade. Aí acaba, aí que vai pro brejo de vez. Por quê? Por conta desses ensinamentos tudo torto que esses homens ensinam aqui. Eles já estão há 100 anos ensinando as pessoas aqui. E mesmo assim, continua do mesmo jeito a CCB. Problemas e mais problemas dentro das famílias. Vamos ver. Aí conversam, se arrumam e vão servir a Deus com alegria. E pior que isso são os que têm filhos pequenos, que desentendem-se, ofendem-se, perdem a paciência. Irmão, se quiser ouvir o restante, já vai dando aí quase uma hora de vídeo. Essa ladainha não sai disso. Essa ladainha, a mesma coisa de sempre. Esses conselhos são inócuos, não servem para nada, não ajudam em nada. Ele mistura tudo, eles espiritualizam coisa que não é para ser espiritualizado, porque não tem coragem de conseguir ensinar, orientar e exortar os jovens de verdade. Pegar pessoas capacitadas para fazer isso. Vocês não são capacitados. Esses idosos aqui, né, eles não conseguem enxergar mais como que realmente é a vida de um casal. Eles não conseguem. São inaptos para isso. E à toa que a congregação, muito problemas de casais. Tem um punhado, né? Se você sofre disso, já passou por isso, ou está passando por isso, deixe seu comentário aí embaixo, né? Deixe o seu comentário como uma forma de ajudar esse vídeo, né? Para que as pessoas possam ouvir e acordar e, quem sabe, salvar alguém, né? De um acidente aí, né? Espiritual, como eles falam. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.